som. Amém? Graça e paz. Tudo bem? O seu Zé Luiz só vai ficar na direção da pilastra, o senhor não vai me enxergar. Bota a cadeira aqui, ó. Bota a cadeira atrás dessa aqui, ó, que o senhor vai conseguir me ver melhor. Isso. Mais pra cá um pouquinho, mais pra frente. Aê. Tudo bem com o senhor? Amém. Vamos abrir a palavra, irmão? Lucas capítulo 19. Lucas 19. Nós vamos ler só o versículo 5. Depois a gente fala um pouquinho sobre eles. Lucas 19, versículo 5. Fernando, só lembrar de desligar todos os outros aí, o violão, senão fica chiado. Tudo no azul. Lucas capítulo 19. Baixa só um pouquinho o som do som ambiente aí. Aí. Versículo 5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te bendizemos, te adoramos. Senhor, mas o que nós precisamos, Senhor, é que tu conduzas todas as coisas, Senhor. A tua palavra já está lida, mas quem faz o milagre, Senhor, és tu, Senhor. Eu não posso fazer nada, ninguém aqui tem poder algum, mas o teu Santo Espírito tem poder para realizar milagres, Senhor, para quebrar as barreiras, para dissolver o gelo, Senhor, para quebrar os muros, Senhor, para desfazer toda a obra do maligno. Só tu tens o poder, Senhor, e nós te invocamos nessa noite agora, Pai. Nós invocamos o teu poder sobre nós, para que não venhamos a falar de nós mesmos, Senhor, mas que somente o teu Santo Espírito possa falar através de nós. Que as palavras, Senhor, que venhamos a proferir, venham direto do teu trono, Senhor, para os nossos corações nessa noite, para nos alimentar, Pai. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder se assentar. Irmãos, essa palavra o Senhor me deu sobre Zaqueu, e ele fala de uma história que é muito conhecida, né? Jesus era o Messias, é o Messias, e Zaqueu, esse homem, soube que Jesus ia passar naquele lugar. Nessa noite, Jesus está passando aqui também. Apesar de a gente não estar enxergando com os nossos olhos físicos, alguns até conseguem enxergar, mas se você permitir que os seus olhos espirituais se abram, você vai conseguir enxergar algo diferente nesse lugar. E não é porque o pastor Emanuel está pregando, não é porque ninguém está aqui, não é por causa disso não, é porque Jesus está passando aqui nesse lugar. E a palavra de Deus diz que quando Jesus passa, algo acontece. Ninguém fica da mesma forma depois de Jesus passar. E esse homem, Zaqueu, um homem que era desprezado por muitos, e quantas vezes nós somos desprezados por muitos? Esse homem era desprezado por muitos porque ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava as pessoas e ninguém gostava de quem cobrava. Quem gosta de quem cobra a gente, né? Quando alguém vem cobrar a gente alguma coisa, a gente fala assim: ah, lá vem aquele chato de novo. Mas ele fazia a função dele. Só que existia um detalhe que era diferente. Ele, além de cobrar aquilo que deveria cobrar, ele cobrava além.
E o que ele cobrava além, ao invés dele entregar para o tesouro, ele guardava no tesouro dele, na carteira dele. Ele roubava as pessoas. E Jesus sabia disso. Mas quando Jesus tem um encontro marcado conosco, irmãos, não há quem consiga paralisar Jesus, não há quem consiga impedir Jesus de fazer aquilo que ele veio para fazer. E nessa noite, apesar de você às vezes não pensar nisso, mas Jesus marcou um encontro com vocês hoje aqui. Eu lembro quando eu era pequeno, minha avó, né? Por isso que a palavra diz assim, ó: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando estiver mais velho, ela não vai se desviar dele. Eu lembro que minha avó, quando ia fazer os cultos, quando ia na igreja, ela me levava e ela cantava um louvor, falava assim, ó: eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Tem duas coisas aqui nesse louvor que você, se você não reparou, tem duas vias. Uma via que fala de Jesus. Jesus está aqui esperando você. Estava aqui te esperando. E a outra via refere-se a você, que marcou um encontro com Ele. Você está aqui hoje, você veio. Mas vai depender de você que a bênção do Senhor chegue até a sua vida. Eu vou pedir ao Senhor que essa bênção chegue em mim. Aquele homem ali, ele ouviu falar de Jesus, irmãos. Não havia como você deixar de ouvir os milagres que Jesus estava praticando. Jesus estava ressuscitando mortos. Jesus estava curando leprosos. Jesus estava levantando aqueles que estavam coxos. Será que hoje Jesus não está aqui e Ele não quer também fazer algo na sua vida? É claro que Ele quer. E Ele vai fazer mediante a sua fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então você pode ter certeza que a sua fé não precisa ser muito grande. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Cabe aqui no intervalo entre os meus dedos aqui, ó, pequenininha. Se você tiver fé desse tamanho, você vai mandar aquela montanha aí para o mar e ela vai. A palavra de Deus diz que dirá o que Deus pode fazer na sua vida, na sua saúde, na sua vida espiritual. Ele pode transformar a maldição em bênção. Ele pode transformar a doença em saúde. Ele pode transformar a pobreza em riqueza. Ele pode fazer isso. E esse Jesus que fez isso com Zaqueu, hoje está passando aqui. E Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode fazer. A gente precisa entender, a gente precisa crer que Ele pode fazer isso na minha vida. Senão é em vão a nossa vinda aqui, é em vão nós ouvirmos aquilo que Jesus está falando, irmãos. Porque o mundo sobrenatural se move pela fé. Não é pela educação, apesar de que a gente tem que ser educado. Não é pela nossa beleza. Não é pelo nosso tamanho, você vai ver logo aqui por causa disso. Nada disso. Não é porque eu sou bonito, sou feio, sou magro, sou gordo. Não é porque eu sou alto, eu sou baixo. Não. A nossa fé, a nossa vida só vai se mover sobrenaturalmente mediante a nossa fé. E como é que eu tenho fé? Como é que se desenvolve a fé? A fé, diz a palavra, vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é como se fosse uma ponte. Você entendeu? Que você sai da incredulidade, daquilo que é natural, e você atravessa essa ponte através da fé e chega no sobrenatural. E eu vou te falar uma coisa, que às vezes você ainda não provou, mas é o sobrenatural que governa o mundo físico. Não é o mundo físico que governa o mundo natural. Muitas vezes a gente vive uma vida pensando que é o que eu faço na vida real que vai afetar a minha vida sobrenatural, mas é justamente o contrário.
É o que eu faço na minha vida sobrenatural que vai afetar a minha vida física. Esse homem aqui, ele teve a oportunidade de provar isso, porque ele era rico, tinha muitos bens, mas tudo aquilo que ele tinha era fruto de roubo. Era fruto de tirar dos outros. Nada daquilo que ele tinha era dele. E ele ouviu falar de Jesus. E toda vez que você ouve falar de Jesus, como eu disse, alguma coisa acontece. E nesse homem aconteceu dele enxergar quem ele era. Sabe qual é a grande dificuldade de nos mantermos na presença de Deus? É quando Deus nos apresenta quem realmente nós somos. Quem sou eu? Quem é você? O verdadeiro eu. Eu estava vendo uma propaganda agora, e uma artista falando lá, aquele jeito de artista. Você vê nitidamente na face da pessoa que ela está mentindo, mas por ser artista, as pessoas acham bonito. E sabe o que está acontecendo? As pessoas olham a mentira dos artistas e estão querendo trazer para a sua vida real. Viver a mentira da televisão na vida real. Isso tem sido um desastre, porque isso tem entrado nas igrejas. E as pessoas estão achando que estão vivendo uma vida de faz de conta, de fada. Quando na verdade, quando Jesus encontra conosco, Ele vai mostrar primeiro quem nós somos. Por que Jesus faz isso, irmãos? Por que Jesus simplesmente não vem e passa a mão na nossa cabeça e diz assim: meu filho, vem para cá, minha filha? Não, mas muitas vezes Jesus vai mostrar aonde está o seu defeito primeiro, porque Ele quer curar aonde ninguém curou. E muitas vezes a gente vive uma vida inteira com aquela ferida e acha que aquilo está bom. Jesus não quer isso para nós. Jesus quer te mostrar quem você é, para mostrar quem você pode ser no reino de Deus. Às vezes a gente tem que modificar o nosso olhar do reino de Deus para poder encontrar quem realmente nós somos, irmãos. Zaqueu era um homem que era um ladrão, roubava. E muitas vezes, se alguém chegar perto de você e dizer assim: você é ladrão, você vai se sentir ofendido. Mas quando você não dá o dízimo, não dá a oferta, não dá a primícia, você está roubando de Deus. Você se tornou um ladrão. E Zaqueu era um ladrão. Jesus mostrou para ele quem ele era. E quando você tem um relacionamento com Jesus, Ele vai te mostrar quem você é. Mas se você quiser realmente ser transformado, ter uma mudança de vida, mantenha-se ao lado de Jesus, porque Ele vai te tirar da morte e vai te levar para a vida. Vai te levar da escuridão desse mundo e vai te transportar para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Zaqueu ouviu falar daquele Jesus ali, ó. E quantas vezes você tem ouvido falar de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus e não tomou uma atitude? Zaqueu poderia simplesmente dizer assim: eu não quero saber disso. Eu quero continuar na minha vida de mentira. Eu quero continuar na minha vida de roubo. Eu não quero saber de mudança de vida. Não quero. Ele podia muito bem dizer isso. Mas existem momentos na nossa vida em que o chamado de Deus é tão forte que ele entra como se fosse uma flecha no nosso coração. E ele começa a nos incomodar. Jesus faz isso, irmãos. Por que ele faz isso? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele te ama. Ele te trouxe aqui para ouvir isso, que Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele vai transformar aquilo que for necessário para ser transformado, a partir do momento que você permitir que Ele faça isso na sua vida, né? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus tem algo muito mais precioso para te entregar do que aquilo que você tem vivido até hoje. Às vezes a gente troca, irmãos,
presentes que são divinos e sobrenaturais por coisas que são ínfimas, que são passageiras, que vão acabar. Vai chegar uma hora que a morte vai te alcançar. E aí, meu irmão, o que vai ser? O que você tem preparado e para quem vai ser a sua alma? Vai chegar esse momento, e como é que vai ser isso? Nesse momento você vai se encontrar com Deus. Quer você queira, quer você não queira. E é nesse momento que você vai ver que as suas atitudes, aquilo que você fez em vida, vão fazer diferença naquela hora. Esse homem ouviu falar de Jesus. Esse homem ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, aquilo gerou fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Gerou tanta fé nele que ele falou assim: eu preciso encontrar com esse homem. Eu preciso ver esse homem, eu preciso falar com ele. Mas naquela época, Jesus era como se fosse um popstar naquela época. Ele andava e uma multidão andava atrás dele. Não tinha como chegar perto de Jesus. Da mesma forma, aquele homem, quando encontrou aquela multidão, como é que eu vou chegar perto de Jesus? Não tem como. Ele correu, a primeira árvore que ele achou, ele subiu. Era uma parra brava. Era uma parreira de uvas que não se pode comer. Sabe o que estava mostrando ali, irmão? Estava mostrando a própria condição dele. Ele era uma parra brava. Nós sem Jesus, nós somos uma parra brava. Uma uva que não presta, que não dá vinho bom, que não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Sem perceber, ele estava começando a enxergar que ele precisava de Jesus, sem perceber. E ele então, por curiosidade, muitas vezes nós vamos chegar perto de Jesus por curiosidade. Será que ele faz isso mesmo? Será que ele tem esse poder mesmo? Eu vou te falar uma coisa, irmão, que você precisa experimentar. Jesus tem poder de fazer o que for necessário na sua vida. O que for necessário, Ele vai fazer. Não adianta você falar assim: Senhor, eu quero tal milagre, porque não é assim que funciona. Deus primeiro Ele vai fazer aquilo que for necessário para você vir para Ele. Você entendeu? Ele vai modificar a parra brava. Você e eu éramos parra brava. Éramos uma uva que não prestava, que não tinha alegria, que não tinha a presença do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, nós somos veneno para os outros. O que sai da nossa boca sem Jesus é veneno para as pessoas. Mas quando eu me transformo em uva boa, quando eu encontro Jesus, Ele transforma aquilo que é maldição em bênção. E aí, a partir desse momento, eu me torno uma uva boa, que produz bom vinho e que fala coisas que são do reino de Deus. Você entendeu isso? O que Deus quer fazer na sua vida não é te machucar. O que Deus quer fazer na sua vida não é te matar. É muito pelo contrário, é te tirar da morte e te levar para a vida. É transformar aquilo que era morte em vida. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, que muitas vezes no início é doloroso, é difícil, mas vai nos transformar em algo bom. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, Ele vai vir para transformar. E aquele homem subiu na árvore e queria ver Jesus. Sabe o que é lindo nessa história, irmão? Que Jesus já sabe que você está na árvore. Jesus já sabe que você quer ver Ele. Você não vai precisar nem dizer uma palavra. Diz a palavra que Jesus começou a passar no caminho, aonde Zaqueu estava, em cima daquela árvore, e de repente Jesus olha e vê. Jesus está te vendo hoje. Não é você que está vendo Jesus. Às vezes você está achando que você está fazendo uma grande vantagem, mas Jesus já está te vendo, ó, faz tempo. Deus marcou um encontro com você aqui há tempos, ó. O que eu estou fazendo aqui, meu pai? Sabe o que você está fazendo aqui? Deus marcou
marcou um encontro com você hoje nesse lugar. Ninguém vem à toa, ninguém chega à toa, ninguém chega por acaso. Acaso não existe, irmão. Deus controla todas as coisas, tudo está nas mãos do Senhor. E Ele marcou um encontro com você hoje aqui. E Ele está te olhando e diz assim, ó: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, cara. Sai do teu pedestal. Sai daquilo que te traz soberba. Sai do teu orgulho. Sai daquilo que está te impedindo de ganhar alguma coisa sobrenatural de mim. O nosso orgulho nos impede de receber coisas novas de Deus. Por isso Jesus olha dentro do seu coração nessa noite, se você realmente quer Jesus. Ele vai falar para você: desce depressa. Sai daí do teu altar e desce depressa. A palavra de Deus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, olhando para ele, o viu. Sabe o que significa isso, irmão? Jesus olhou para ele e viu. Jesus está olhando para você e está vendo. Não existe um lugar onde você possa se esconder de Deus. Que lugar que você vai se esconder dele? Aonde? Diz a palavra que se você for na profundeza do mar, ali ele está. Se você for no alto, nas nuvens, como uma ave, ali também ele está. Aonde você pode se esconder de Jesus? Jesus te viu, acabou. Ele sabe quem você é. Não precisa se esconder mais. Ele já sabe quem você é. E Ele está dizendo para você: desce depressa. Ó, tira esse orgulho rápido. Sai disso aí. Porque eu preciso morar no teu coração. Eu preciso entrar na tua casa. Certa vez, o Senhor mandou um profeta falar com o rei. E ele disse assim: rei, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa. Sabe o que esse rei falou para o profeta? Diz assim: tá bom, eu vou arrumar minha casa. Quando o profeta saiu, ele se voltou para Deus e começou a chorar. E sabe o que ele teve a ousadia de dizer? Ele disse para ele assim: lembra, Senhor, lembra do que eu fiz por ti, Senhor? Lembra? A casa dele estava arrumada, irmãos. Ele tinha crédito com Deus. Ele tinha crédito. Porque só alguém com crédito pode virar para Deus e dizer assim: Senhor, lembra do que eu já fiz por ti, Senhor? Lembra? Diz a palavra que o profeta não tinha nem saído do pátio. Deus olha para ele e diz assim: volta lá e diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos na vida dele. Mudou um edito. Mudou um edito do rei. Porque ele tinha crédito com Deus. Ele diz assim: ó, Senhor, lembra-te. Sabe o que Deus está querendo fazer conosco, irmãos? Nos fazer pessoas honradas, que tenham crédito com Ele. Porque antes, quando nós estávamos no lamaçal desse mundo, nós não tínhamos crédito com ninguém, nem com o padeiro. Se fosse comprar um pão, ele não tinha dinheiro para comprar. Se fosse pedir fiado, você não tinha como. Mas agora você tem crédito com o rei. Senhor, lembra, Senhor, do que eu já fiz até agora. Esse homem aqui, ele não tinha crédito, mas Jesus estava dizendo assim: desce depressa do teu pedestal, vê logo quem você é. Eu lembro que no nosso início de caminhada, minha esposa, mulher de pastor sofre, né? Mulher de pastor sofre. Deus me tratando, Deus me moendo. E quando Deus moe o homem, toda a casa sofre junto.
a mulher, os filhos, todo mundo sofre. E eu lembro de uma frase que minha esposa falou logo no início, assim, falou assim: aprende rápido. Dá para você aprender rápido? Isso me marcou, irmãos. E eu fui orar. Eu falei: Senhor, me faz aprender rápido. Porque se fosse só eu sofrendo, eu aguentava sozinho. Mas você vê a sua esposa e seus filhos sofrendo por causa de você. Isso é terrível, irmãos. Vou falar para você a mesma coisa que minha esposa me falou. Aprende rápido. Aprende rápido. Para de sofrer. Desce depressa. Sai do teu pedestal. Sai do seu orgulho. Sai do seu orgulho. Porque hoje Jesus está dizendo que Ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar no teu coração. Mas Ele só vai poder entrar se você convidar. Deus é diferente do diabo. Deus bate. Ele espera você abrir. O diabo não, o diabo arromba a porta do teu coração e entra. Deus não é assim. Se você não convidar Jesus para entrar no teu coração, Ele não vai entrar. Você entende isso? Por isso que muitas vezes as pessoas fazem um apelo na igreja por causa exatamente disso. Será que você tem o entendimento de que você precisa receber a Jesus como o teu único e suficiente Salvador? Para que você então tenha agora um momento de intimidade com Ele, de tal forma que Ele vai começar a modificar a sua vida. Você precisa crer, você precisa querer Jesus. Aquele homem, ele quis. Você vai ver a história, você já deve conhecer a história, mas você vai ver que ele quis Jesus de tal forma que aquilo modificou a vida dele completamente, irmão. Por isso que eu disse logo no início, onde Jesus passa, não é possível ficar da mesma forma. Não é possível. Alguma coisa tem que acontecer. Se você fica inerte à voz do Espírito Santo, sabe o que está acontecendo? Jesus ainda está do lado de fora batendo. Ó, ele está lá batendo ainda, do lado de fora. Ele não entrou. Ele só vai parar de bater quando você abrir a porta. Olha o que diz. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Olha o que aconteceu aqui, irmão. Ele, Zaqueu, se apressou, desceu da árvore e recebeu a Jesus. Você entendeu isso? Foi feito o apelo do próprio Jesus. Você imagina se Jesus chega aqui hoje e diz assim: meu filho, você quer me aceitar? Você quer me aceitar? Desce depressa disso aí, ó. Sai dessa árvore aí, ó. Essa árvore não é para você não. Seu lugar é aqui embaixo. Desce. Ele aceitou e recebeu Jesus alegremente. Alegremente. Aonde Jesus entra, a tristeza sai e a alegria reina. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ó, vai acontecer o seguinte, eu vou te dar o roteiro do que vai acontecer na sua vida. Presta atenção, porque isso acontece com todo mundo. Na hora que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles falsos amigos vão começar a olhar para você assim: como? Como que você, Jesus, vai entrar naquela casa ali daquele pecador? Quem é o pecador aí? Quem é pecador? Todos nós somos pecadores. E aí eu vou te dar um versículo, presta atenção nesse versículo, como é que é tremendo isso. Marcos capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz Marcos capítulo 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico,
mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Enquanto o mundo vai olhar para você e vai dizer assim: você não pode receber Jesus porque você é pecador. O mundo vai dizer isso. Mas Jesus, quando olha para você, ele diz assim: eu não vim para aquele que está bom, não. Eu vim para aqueles que estão doentes, e o pecado é uma doença. Então Jesus veio para aqueles que estão em pecado. Jesus veio tirar o pecador do seu pecado e levá-lo ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso Jesus falou com aquele homem. Por isso que Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque você está doente. Você precisa ser curado. E a cura só existe quando eu recebo Jesus como meu único, suficiente Salvador. Acho que eu estou sendo claro com vocês? Irmãos, a cura para o nosso pecado, e o mundo está cheio de pecado, a cura para o nosso pecado chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, as pessoas olhavam e murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, mas Jesus veio para isso mesmo, veio para aqueles que não merecem, veio para aqueles que estão em pecado, para que eles possam sair do pecado e entrar no reino de Deus, sair de uma vida miserável para uma vida de abundância na presença de Jesus. Ele quer fazer isso na sua vida, mas a questão é: você quer que Ele faça isso em você? É uma decisão. Aquele homem não se importou com as vozes de fora. Ó, vou falar para você, são 3 vozes que falam conosco. 3. Pode perceber. A sua própria voz, a sua vontade, a voz do diabo, que vai te levar para o abismo, e a voz de Deus. Qual dessas 3 vozes você vai dar ouvido? Ou como que você vai diferenciar cada voz? Você só pode diferenciar essas vozes se você tiver intimidade com Deus. E intimidade com Deus só se ganha ou se adquire andando com Ele, se rendendo a Ele. Jesus nessa noite está aqui passando nesse lugar, e você está ouvindo essa palavra, e Jesus está te perguntando: você quer que eu entre no seu coração? Será que é isso que você quer? Versículo 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou... Olha só o que aconteceu com esse homem, irmãos. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém ou roubado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Presta atenção. Havia uma lei que Deus ordenou ao seu povo lá no Egito, que eles tinham que dar o valor do quinto ou do dízimo. E quando eles não davam esse valor do dízimo, aquela pessoa, para se retratar ou resolver esse problema, ela teria que dar o dízimo acrescido de 20% daquele valor. Ou seja, era o dízimo mais 20%. Esse homem, quando teve o encontro com Jesus, ele fez muito mais além do que aquilo que eles faziam na época do Egito. Esse homem disse assim: olha, eu vou entregar metade dos meus bens, e se alguma pessoa reclamar e disser que eu roubei essa pessoa, eu vou pagar 4 vezes mais aquilo que eu roubei ela. Que homem é esse, meu irmão? Um homem que roubava todo mundo? Agora ele tem um encontro com Jesus e a mente dele muda completamente. Ele se transforma de ladrão em abençoador. É isso que Deus faz com aqueles que se rendem a Ele. Ele muda a nossa natureza, Ele muda o nosso jeito de ser, Ele muda a nossa vida. Ele transforma. E Ele pode transformar sim a sua vida, se você permitir. Aquele homem ali, ele era ladrão, agora ele se torna um abençoador. E Jesus olha aquela situação e ele diz assim: ó, hoje veio salvação a esta casa.
Ó, não sei se você prestou atenção. Jesus acabou de dizer: hoje veio salvação a esta casa. Você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Hoje veio a salvação nessa casa. Jesus está aqui, irmãos. E aonde Jesus está, a salvação chega. Jesus está aqui hoje. E Ele tem trazido salvação para você. Sabe aquela pessoa que está presa no mar e não tem para onde fugir? Não tem boia, não tem barco passando, não tem nada. E de repente desce sei lá, como é que chama? Um gancho. Vem um helicóptero e desce um gancho aonde você está. O que você faz? Você continua nadando no mar? Ou você se agarra com toda a força? Hoje veio salvação nessa casa. Desceu aqui um gancho aqui, ó. Quem quiser pular, agarra ele agora. Hoje desceu a salvação aqui. Se você quiser sair desse mar aí onde você está, de confusão, sei lá de quê, agarra esse gancho com toda a tua força, irmão. Que Jesus vai te puxar e vai te levar lá para cima. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nenhuma alma vai se perder, porque Jesus vai dar oportunidade de salvação para todos. Hoje chegou a sua vez de se salvar. Jesus está aqui, esticando o gancho, esperando você agarrar com toda a sua força. Mas Deus é tão tremendo que Ele me fez ver uma comparação aqui. Se você olhar para a vida de Zaqueu e olhar no capítulo anterior, onde tem uma história sendo contada sobre um jovem rico, você vai ver que no jovem rico, ele chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo ele, e diz a palavra de Jesus, o amou, olhou para ele e o amou. Porque Jesus, quando nos olha, Ele não olha como o homem vê. O homem, quando ele olha para nós, ele nos analisa de uma outra forma. Jesus, Ele olha para o nosso interior, quem realmente nós somos. Porque muitas vezes nós vestimos uma capa de ator ou de atriz e vivemos uma vida de fingimento, de mentira. Mas Deus não. Deus, Ele olha quem eu sou. E Ele perguntou para aquele garoto assim: por que você está me chamando de bom? Só existe um que é bom, e esse é Deus. Por que você não faz os mandamentos na sua vida? Você tem feito? E aí, olha o que Jesus fala de mandamento para ele: não cometa adultério, não assassine, não roube, não dê falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Você acha que alguma palavra sai da boca de Jesus à toa? Será que Jesus fala alguma coisa sem pensar? Não. Jesus está falando para nós exatamente isso. Não cometa adultério. E o adultério, muitas vezes, a gente pensa que é só quando a gente trai nosso marido ou nossa esposa. A gente pensa que às vezes é só isso. Não é só isso. O adultério é quando eu adoro uma outra pessoa que não seja Jesus. Quando eu coloco outro autor da vida no altar do meu coração que não seja Jesus. E Jesus está falando: não faça isso. Tire a idolatria do seu coração. Não seja adúltero. E ele continua dizendo: não assassine. Assassinato não é simplesmente você pegar
uma faca e esfaquear alguém, ou então dar um tiro em alguém e matar essa pessoa. Não, a Bíblia diz assim: se você tão somente odiar o seu irmão, já está matando ele. Jesus tira a letra fria da lei e traz agora para a graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Jesus quebra aquele garoto ali no meio, porque ele chegou para perguntar a Jesus de uma forma arrogante: bom mestre, por que você está me chamando de bom, cara? Só existe um que é bom. Eu obedeço ao meu Pai, Ele me manda, eu faço. Só Ele é bom. Nem Jesus se considerou bom. Por que a gente tem que ser bom? Por que a gente tem que achar que a gente é bom? Nem Jesus fez isso. Tira o orgulho, sai daí, desce depressa, sai do teu orgulho, vai lá para baixo, vê quem você realmente é. Se você fizer isso, não adulterar, não assassinar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, se você praticar isso, descer do teu pedestal, sair do teu orgulho, a salvação vai chegar. O fio vai descer na sua vida e você vai ser salvo. Aquele garoto ali, ele olhou para Jesus e ainda continuou com a sua arrogância. Ele diz assim: olha, Senhor, eu faço isso desde a minha meninice. Desde quando eu sou pequeno eu faço isso. Isso aí é, né? Isso é fácil para mim. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não acha que Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece. Ele sabe onde está o nosso ponto fraco. Ele sabia que o ponto fraco daquele garoto era esse. Ele diz assim: então você faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Olha a diferença agora. O outro desceu rapidamente e o recebeu alegremente. Esse ouviu a voz de Jesus, ouviu o conselho dele, se entristeceu, virou as costas e foi embora. Por que o jovem rico não recebeu aquilo que Zaqueu recebeu? Por quê? Teve a mesma oportunidade. Conheceu Jesus também. Jesus mostrou para os dois quem eles eram. Jesus agiu da mesma forma e Ele age sempre da mesma forma. Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele faz aquilo que tem que ser feito. Por que um recebeu e o outro não? Por causa das intenções do coração. O coração do homem é enganoso e nos leva para caminhos enganosos. Hoje, nessa noite aqui, o Senhor está colocando algo para você. Está te trazendo a oportunidade da salvação. Veja, Deus não está te dando orientação de riqueza. Se você vier para mim, você vai ser muito rico. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que Ele vai te dar um reino. A oportunidade de fazer parte de um reino. É isso que Jesus está dizendo. E aí, para encerrar, o Senhor nos mostra uma parábola logo em seguida, onde um senhor, um rei, ele tinha que sair para um certo lugar para ser levantado rei, e ele deixou alguns servos com algumas ordens. Ele disse assim: eu vou te dar 10 moedas e você guarda essas moedas e faz elas renderem. Para um deu 10, para outro deu 5, para um deu 1. Quando eu voltar, eu vou ver o que vocês fizeram com essas moedas. Quando ele foi e ele voltou, ao que deu 10, ele perguntou assim: o que você fez com as 10 moedas? E ele disse assim: eu granjeei mais 10 moedas. Então se tornaram 20 moedas. Ao que tinha 5, o que tinha 5 dizia assim: eu consegui mais 5.
Então se tornaram 10 moedas. E eu que tinha uma moeda. Ele olhou e disse assim: Senhor, eu fiquei com tanto medo que eu peguei aquela moedinha e coloquei dentro de um pano e guardei. Sabe o que nos afasta da presença de Deus e das bênçãos do Senhor? O medo. O medo é uma das armas mais poderosas que o diabo usa para nos paralisar. Senhor, eu não me rendo a Ti porque eu tenho medo. Medo de quê? De ser abençoado? Medo de quê? De ser modificado na sua essência? Medo de quê? De Deus vir e te curar? Qual é o medo? A palavra de Deus diz que esse homem diz assim, ó, porque eu tive medo de Ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Essa parábola está falando do próprio Jesus, irmãos, quando ele veio a primeira vez, e quando ele orientou os seus discípulos, disse assim: olha, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, o que vai acontecer com aquilo que Ele deixou para nós? Ele vai querer prestar prestação de conta. E que Deus deixou para nós? Sabe o que Deus deixou para nós? Sua palavra. Tudo que está ordenado aqui, tudo que está colocado aqui nessa palavra, foi como se fossem as moedas que o Senhor nos entregou. Dizendo assim: olha, agora você vai ter que granjear mais pessoas agora. Eu te resgatei, agora você vai resgatar mais tanto. Eu te trouxe para a luz, agora você tem a mesma missão de ir lá e pegar essas pessoas e trazerem também para a minha presença. E quando eu voltar, eu vou ver o que você fez com isso. Só que aqueles 2 primeiros servos que receberam 10 e receberam 5 moedas e transformaram em 20 e 10, eles tinham uma outra visão do seu rei. Eles olhavam para o seu rei de uma outra forma. Eles olhavam como se fosse assim: Deus olhou para mim e confiou em mim. Então eu não posso decepcionar. Aquele outro homem que ganhou só uma, ele pensou assim: puxa vida, eu podia ter ganho mais. Vou guardar isso aqui. Depois, quando ele voltar, eu entrego de volta para ele, porque eu tenho medo dele. A visão que aquele homem tinha do seu Senhor era uma visão deturpada pelo diabo. Muitas vezes, irmãos, a gente não recebe aquilo que Deus tem preparado para nós, porque Satanás, ele modifica o nosso jeito de ver a vida. São as lentes coloridas que a gente estuda, né? Tem uma matéria do nosso seminário lá que chama-se as lentes coloridas. Às vezes você está com lente colorida, você não está nem sabendo. Você está enxergando a vida por uma outra ótica. E quando Deus, ele entra na nossa vida e tira essa lente colorida, você começa a enxergar através da ótica chamada Jesus Cristo. Você começa a ver o reino de Deus de outra forma. E você começa a entender que você tem sim responsabilidade depois que você é resgatado por Jesus. Você acha que Jesus te tirou do lamaçal, do pecado, e te trouxe para a luz do reino dele, para você ficar parado ouvindo a palavra de Deus aqui na igreja? Não, Senhor. Deus te trouxe aqui para você entender que você precisa valorizar aquilo que Ele te entregou. Sabe o que Ele te entregou? Sabe qual é o preço daquilo que Ele te entregou? Preço de sangue. Preço de morte. Jesus verteu o seu sangue por você hoje aqui. Ele está te mostrando isso. E todos aqueles que não têm esse entendimento, sabe o que vai acontecer? Preste atenção no que vai acontecer. Porque tive medo de ti, aquele servo falou, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Olha a visão desse homem, totalmente errada do seu Senhor.
E aí o Senhor vem e olha assim, ó, porém, versículo 22, eu lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Ó, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, vai servir como régua de julgamento de Deus sobre você. Para pensar na sua vida agora. Para pensar na sua vida agora. Tudo que você faz, tudo que você fala e tudo que você pensa vai servir como régua de julgamento, como esse Senhor fez aqui. Porém, eu lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Por aquilo que ele tinha de visão do seu rei, o rei julgou ele. Ó, sabias que eu sou homem rigoroso e que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? Ó, não há trabalhador na vinha do Senhor que não tenha que dar lucro ao seu Senhor. Ó, pastor, que maluquice é essa? Maluquice? A Bíblia está me dizendo isso. Deus espera de você algo mais. Deus não espera de você nem menos do que isso aqui. Pelo menos os juros daquilo que Ele aplicou em você, Ele quer receber. E o que é os juros? Salvar pelo menos mais uma vida. Pelo menos mais uma. Quem você já salvou esse ano? Ou o ano passado? A quem você pregou o Evangelho e essa pessoa realmente se salvou? Sabe, irmãos, quando eu disse que 2022 seria um ano diferente na nossa vida, e vai ser em nome de Jesus, é exatamente porque você vai adquirir esse entendimento e você vai começar a ser maduro espiritualmente na presença de Deus. Porque se até agora você tem sido imaturo, chegou agora de jogar a imaturidade no lixo e começar a crescer em Deus. E entender que o reino é muito mais do que ficar aqui assistindo uma pregação do pastor. O reino é se importar com aqueles que estão ao seu redor. É salvar aqueles que ninguém quer salvar. É se desgastar pelo Evangelho de Cristo. É salvar. É salvar. Hoje veio salvação nesta casa. Como é que a gente alcança a salvação, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que salva. Quando eu mudo aqui, eu mudo as minhas atitudes. Quando eu mudo por dentro, eu mudo por fora. Não adianta só botar uma roupa de crente. Não adianta só vir na igreja como crente. Não adianta só fingir que é crente. Tem que ser crente por dentro e crente por fora, em nome de Jesus. E olha só o que aconteceu, irmão. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro nos juros, né? E aí ele diz assim, ó, e disse aos que estavam com ele, ó, tirai-lhe a moeda ou a mina e dai ao que tem 10 moedas. E disseram eles, Senhor, ele já tem 10 moedas. Pois eu vos digo, preste atenção nisso, irmãos. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quando Deus olha para nós, Ele quer ver se você é realmente alguém que está disposto a ganhar almas no reino de Deus. Quanto mais almas você ganha, mais Deus vai te dar a oportunidade de ganhar. Quanto mais você ganha almas, mais pecados seus vão sendo apagados lá atrás. Vamos fazer aquela conta que o Fernando gosta. Já que vocês estão novos aqui, talvez vocês não tenham ouvido essa. Seu Zé Luiz também não sabe dessa. Foi feito um estudo de que na mente humana, durante o dia, um dia,
passam pelo menos 10 mil pensamentos. Porque você pode dizer assim, não, eu estou pecando talvez pelas minhas atitudes, né, pelas minhas omissões, mas ninguém pensa que está pecando pelo pensamento, mas tem pecado pelo pensamento. E se eu passo na minha mente 10 mil pensamentos, vamos fazer uma conta de bobo, né? Que desses 10 mil pensamentos, somente 3 sejam ruins. É muito baixo. De 10 mil, 3 só vão ser ruins? Eu duvido. Mas vamos botar 3. Se são 30 dias no mês, vezes 3 são 90 pensamentos ruins por mês. 90 pensamentos ruins por 12. Faz a conta aí, Fernando. 1.080 pensamentos por ano. Quantos anos você tem? Você multiplica 1000 vezes a sua idade. São a quantidade de pensamentos ruins que você tem hoje. Aí você pensa assim, quando o pastor falou assim, puxa vida, se eu ganhar uma alma, uma multidão de pecados meus são apagados. Aí você está vendo que eu tenho razão. Quando eu falo para você que eu tenho razão, eu tenho razão. Você imagina, 3 só por dia. Mas são muito mais do que isso. Vamos botar aqui desses 10 mil pensamentos, a metade são ruins. 5 mil pensamentos por dia. Imagina, irmãos. É pensamento ruim que não acaba mais. Mas Deus está dizendo, se você fizer isso, se você ganhar uma alma para Jesus, uma multidão de pecados são apagados da sua vida. Uma multidão. Quanto mais pessoas você ganhar para o Senhor, irmãos, mais crédito você vai tendo com Ele lá em cima. Você entendeu? Deus está dizendo para nós aqui, olha, não importa se você não quer fazer, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não quero fazer, eu não estou nem na fim de fazer, eu quero me omitir, eu quero ficar quietinho. Ai, meu Jesus Cristinho, já me descobriram aqui, mas será impossível? Não era assim que tinha aquele cara da escolinha? Seu, né? Sei lá como é que era o nome do cara. Fulano de tal. Ai, meu Jesus Cristinho, mas já me descobriram aqui, eu estava tão escondidinho. Isso não existe no mundo espiritual. Deus está te vendo. Deus está enxergando você, irmão. Deus está vendo as suas atitudes. Deus está vendo as suas omissões. E você vai ser julgado pelas suas atitudes e pelas suas omissões. Agora, o que Deus quer de nós? Ele não quer nem que eu seja o jovem rico, que achava que sabia demais a palavra de Deus e por causa disso negou Jesus. Ele tampouco quer que eu seja um mau servo, porque se eu for um mau servo, o pouco que eu tenho, Ele vai me tirar e vai entregar para aquele que fez a vontade dEle. Ele quer que nós sejamos como Zaqueu, que desceu apressadamente e recebeu a Jesus alegremente no seu coração. Essa noite é noite de ceia. É noite que lembra a nossa salvação. Jesus verteu o seu sangue por cada um de nós. Vê se consegue achar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nós vamos cear. E eu queria que você ceasse com o entendimento do que é cear, né? Porque às vezes a gente toma ceia, né, sem o entendimento do que é realmente uma ceia. E eu queria deixar um versículo para você entender o que é a ceia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: o cálice da bênção sobre o qual pronunciamos
Não é ele a participação no sangue da morte do Messias como sacrifício? Né? Nós estamos aqui hoje fazendo menção do sacrifício que Jesus fez na cruz, verteu o seu sangue. Não é? Sim. O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias. Jesus verteu o seu sangue e permitiu que o seu corpo fosse dilacerado naquela cruz por nós. Por haver um só pão, nós, que somos muitos, constituímos um único corpo, pois todos participamos de um único pão. Preste atenção nisso. Olhem para Israel físico. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que eu estou dizendo? Que o alimento sacrificado aos ídolos possui algum significado a si mesmo? Ou que o ídolo tem alguma importância? Não. Eu digo o que os pagãos sacrificam. Eles não sacrificam a Deus, mas aos demônios. E eu não quero que vocês tenham participação com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da refeição do Senhor e da refeição dos demônios. Ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes do que Ele, somos. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o povo de Israel estava se perdendo, porque ao mesmo tempo que eles faziam isso que nós estamos fazendo aqui, eles também faziam coisas santificadas a outros ídolos, a demônios. Então eles tanto estavam lá como estavam cá. Um pé no mundo, um pé no Senhor, na igreja. Ele está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo que eles têm poder, mas eu estou dizendo que você não deve fazer isso. Porque você não só está se contaminando, como também por você ser corpo junto com os outros irmãos, você também está contaminando os outros irmãos. Olha o tanto que isso é sério, irmão. Se você não é só participar de uma ceia, não é só vir aqui tomar o cálice, comer um pedaço de pão e está tudo certo. Não. No mundo sobrenatural ele age de outra forma, ele anda de outra forma. Ele olha para você como você tem agido lá fora, e ele olha para você como você tem agido aqui dentro. E se você se contamina lá fora e vem com essa contaminação para cá, para dentro, para a igreja, você contamina não só você, mas contamina toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo. Você entende? Você está entendendo? Sim ou não? Então Jesus está dizendo para nós, não faça isso. Se você é de Cristo, seja de Cristo. De mais ninguém. Porque Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de nós. Por isso que Ele está dizendo assim, não faça isso. Você está querendo enciumar o Senhor? Você acha que você é mais forte do que Ele? Você acha que Ele pode fazer o que com você? Deus quer que nós sejamos somente dele. Hoje, a salvação desceu nessa casa. O entendimento chegou hoje nessa casa. E você está sabendo quem você é, e você está sabendo o que você deve e o que você não deve fazer. Isso sim é entendimento para ceiar. E aí quando você tem esse entendimento, aí vem esse texto, que está em 1 Coríntios 11, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti. Hoje você está recebendo do Senhor o que foi transmitido antes. Que o Senhor Jesus, Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão, depois de dizer a bênção, partiu e disse, este é o meu corpo, que é para vocês. Sabe quem está dizendo que é aqui? Esse é o meu corpo? Está dizendo assim, esse é você. Você é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Então não macule o corpo de Cristo. Seja fiel ao Senhor e Ele vai ser fiel a você. Eu queria que você que fosse participar da ceia, que você tenha entendimento do que você está fazendo, você venha participar dessa mesa
pegue um cálice, pegue um pedaço de pão e volte para o seu lugar para a gente participar junto. Pode vir participar da mesa do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Só pela tua graça, Senhor. Só pela tua graça, Jesus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Te rendemos graças, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós, Senhor. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão. Pegue o seu pão. E depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo que é para vocês. Façam isso como memorial para mim. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por aquilo que tem feito por nós, entregando o teu Filho naquela cruz. Hoje nós estamos aqui, Senhor, fazendo menção sobre aquilo que Jesus fez por nós. E nós queremos te agradecer, Senhor. Te pedir, Pai, que o teu sacrifício, Jesus, não seja em vão nas nossas vidas, mas que possamos te honrar todos os dias, Senhor. Nos abençoa. Abençoa esses alimentos, Senhor. Abençoa cada um que participar, que eles, ao invés de terem problemas, mas tenham agora a gratidão e a saúde que vem de ti, Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do pão. Da mesma forma, pegou o cálice, pegue o seu cálice. Após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança, realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Pai, mais uma vez te dizemos, Senhor, que nós somos gratos a Ti, Senhor, por ter permitido que o Teu Filho Jesus tenha vertido aquele sangue precioso naquela cruz, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque nós não tínhamos esse direito, Senhor, mas aprove a Ti moê-lo por nós. Aprove a Ti verter o sangue dele por nós, Senhor. E te louvamos, Jesus, nessa noite. Te bendizemos, Senhor, que esse sangue que o Teu Filho verteu na cruz por nós seja agora a nossa chave para a nova aliança contigo, Senhor. É o que nós te agradecemos e já te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do cálice do Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor, irmão, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te
glorificamos, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deixa ele te lavar, meu irmão. Santo és tu, Senhor. Seja banhado, Aleluia. seja lavado pela graça de Deus. Glórias a ti, Senhor. Receba, receba Glórias a da ti, graça, Senhor. receba do perdão. Todas as vezes que Jesus passa, Receba da misericórdia. existe uma mudança. Algo novo acontece. E Jesus não perdia oportunidades. Jesus não perdia oportunidades. E nessa noite Jesus está falando de novo conosco. Se existe alguém entre nós que precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a hora. Esse é o momento. Se você quiser aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador, eu te convido a vir aqui na frente, a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois Ele verteu o sangue dele por você. Ele fez isso pela sua vida. Jesus fez isso por você. O que outra pessoa fez por você? Nada, mas Jesus verteu sangue por você. E nessa noite, Ele está te dando essa oportunidade. Talvez você não tenha mais essa oportunidade. Talvez seja a última oportunidade. Mas Jesus está te dando essa chance hoje. Se você quiser, nós podemos orar por você. Se você quiser entregar sua vida para Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nessa noite. Te bendizemos, te adoramos, porque nada acontece por acaso, Senhor. Mais uma vez, Tu tem descido a sua corda da salvação aqui neste lugar, Senhor. Mas cabe a cada um de nós resolver agarrar essa corda ou não, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque um dia Tu me proporcionou isso. E hoje, Senhor, mais uma vez Tu tem feito isso nesse lugar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia ter a Tua presença no meio de nós, Senhor. E que haja outras oportunidades, Senhor, de salvação neste lugar. Te louvamos e te bendizemos, Jesus, te pedimos. Continua conosco, Senhor. Anda conosco, fica conosco. Senhor, nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. Que possamos andar bem pertinho de Ti, Senhor. Senhor, que Tu seja o nosso Pai amoroso, que nos ajuda em todos os momentos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia! Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Te adoramos. Te glorificamos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo fale com você ainda mais, complete essa palavra, que Ele seja o seu companheiro todos os dias, em nome de Jesus. Graça e paz.